O governo da AD, liderado por Luís Montenegro, já tomou posse em Portugal. Montenegro e os 17 ministros que constituem o 24º Governo Constitucional estiveram numa cerimónia no Palácio da Ajuda, em Lisboa, em que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lhes deu posse. No discurso, Luís Montenegro disse que este não é um governo de turno. Os secretários de Estado tomam posse na sexta-feira. O governo foi empossado por um mandato de 4 anos e é resultado das eleições do dia 10 de março. Um sismo de 7,4 de magnitude na escala de Richter em Taiwan fez pelo menos 4 mortos e mais de 700 feridos. Segundo dados dos bombeiros locais, 77 pessoas deverão estar debaixo dos escombros. Este foi o maior sismo dos últimos 25 anos em Taiwan, tendo feito colapsar edifícios e provocado falhas de energia e deslizamentos de terra na ilha. Inicialmente, o Japão e as Filipinas, que se localizam perto de Taiwan, ativaram um alerta para tsunami que foi entretanto levantado. O tremor de terra de quarta-feira foi também sentido em Xangai e em várias províncias ao longo da costa sudoeste da China, segundo a imprensa de Pequim. No entanto, a China não emitiu qualquer alerta de tsunami para o continente. Líderes de dezenas de países europeus estão reunidos em Haia, nos Países Baixos, para uma conferência sobre a restauração da justiça na Ucrânia à medida que a guerra desencadeada pela Rússia se arrasta pelo terceiro ano. Durante a conferência foi lançada uma plataforma para o registro de danos causados pela Rússia. We are creating very concrete, systematic tools to compensate the damages caused by this war. Together with many countries and leaders, we cooperate on confiscating Russian assets and profits from them. All this should work for the people whom Putin tried to destroy with this war. The war has left tens of thousands dead and injured. It has left millions displaced. And it's resulted in a long and well-documented list of international crimes. Over 100,000 and counting. That number not only underscores the gravity of this aggression, but also the need to support Ukraine. Because if we don't, the country's justice system will eventually collapse under the weight of these atrocities. As a foreign minister, I am perfectly aware that international justice always takes time. But as a Ukrainian, I cannot help but urge you to make every effort possible to serve that justice, in small or big steps, but delivering tangible results every week, every month. Para já são esperadas entre 300 mil e 600 mil reclamações. Os habitantes de Bucha, nos arredores de Kiev, na Ucrânia, tentam regressar à normalidade, se é que isso é possível. Passaram 2 anos desde que a cidade foi libertada da ocupação russa. Segundo as autoridades locais, foram mortos em Bucha 509 civis, 12 eram crianças. Vidas destroçadas, famílias desfeitas e feridas difíceis de sarar para os sobreviventes. Alexander perdeu o filho, um soldado voluntário morto pelas forças russas. Sviatoslav tinha 35 anos. Не повинні батьки хоронити дітей. Несправедливо. Natália Verbova perdeu o marido, também ele um soldado voluntário assassinado pelas tropas do Kremlin. Tenta que o governo dê ao ex-companheiro o estatuto de militar para poder receber uma indenização. Світ не повинен забувати про те, що в Україні йде війна. Світ не повинен забувати про те, що війна забрала дуже багато людей, воєнних людей, мирних жителів, які віддали своє життя просто так, не їх розстрілювали, тому що вони йшли на вулиці. A Ucrânia alega que foram cometidos mais de 9.000 crimes de guerra em Bucha. O canal internacional com sede no Catar, Al Jazeera, pode em breve deixar de emitir em Israel. O Parlamento israelita votou esta segunda-feira uma lei que pode silenciar o canal, a que o Ministro da Comunicação e o próprio Netanyahu chamaram propaganda do Hamas. O Departamento de Estado norte-americano já saiu em defesa de Al Jazeera. We think the work that the independent free press does is important everywhere in the world, and much of what we know about what has happened in Gaza
is because of reporters who are there doing their jobs, including reporters from Al Jazeera. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apontou o dedo ao canal e acusou-o inclusive de ter tido um papel nos ataques de 7 de outubro. Os cidadãos europeus estão divididos sobre a ação da União Europeia na gestão da pandemia de Covid-19. Segundo uma sondagem da Ipsos, em exclusivo para a Euronews, apenas 40% dos inquiridos têm uma opinião positiva. 32% não fazem uma avaliação positiva nem negativa. Mas, entre os assuntos de interesse para os europeus, a gestão da crise sanitária é a que tem maior apoio. Quanto aos Estados-membros, os portugueses são os mais satisfeitos. Seguem-se os finlandeses com 55%. No outro extremo da tabela, apenas 28% dos romenos dão nota positiva à União Europeia no combate à Covid-19. A Chequia é o país mais descontente. A luta contra a pandemia de Covid-19 acabou por ser uma oportunidade. Algumas organizações ficaram com mais capacidade de intervenção. Perante as dificuldades, foi possível dar novos passos na política europeia de saúde. I would say that there were many positives in how the pandemic was treated, and as a consequence, the European Health Union started being formed. The ECDC, so the European Centre for Disease Control, the European Medicines Agency were given stronger position. So the European Health Union started being developed or created based on the reaction to challenge posed by the pandemic. A União Europeia inovou através de um mecanismo de saúde sem precedentes, a aquisição conjunta de vacinas. Em junho de 2020 foi lançada a Estratégia Comum. No final de 2021, a União Europeia tinha assinado contratos no valor de 71 mil milhões de euros para a compra de 4,6 mil milhões de doses. At the high-level event of the Belgian presidency of the Council of the EU, it was made very clear at the ministerial panel that was it not for the joint EU action on vaccines and vaccine procurement, there would be no way to achieve the vaccine equity that was achieved during the pandemic. So health is key, but EU roles in health is also key. Em resposta à crise sanitária, os Estados-membros adotaram um programa plurianual de saúde. O EU for Health tem mais de 5 mil milhões de euros para o período 2021-2027. Foi aberta uma passagem à navegação no porto de Baltimore na sequência do colapso da ponte Francis Scott Key provocado pela colisão de um navio na semana passada. Os trabalhos de remoção dos destroços começaram no fim de semana e permitiram a abertura deste canal temporário que numa primeira fase servirá de passagem para navios envolvidos nos esforços para reabrir a rota comercial. Junto ao local existe agora um memorial em homenagem às vítimas. 6 trabalhadores que estavam na ponte no momento do acidente foram dados como mortos. Apenas 2 corpos foram encontrados. A SpaceX completou mais uma missão com sucesso. O foguetão Falcon 9 da empresa espacial de Elon Musk regressou são e salvo à Terra depois de ter sido lançado da base espacial Vandenberg, na Califórnia. Lançou 22 satélites Starlink na órbita baixa da Terra e aterrou depois num navio. Esta foi a 15ª viagem desta fase da missão da SpaceX e tinha sido adiada várias vezes antes do lançamento. 5 pessoas, incluindo 2 crianças, morreram na segunda-feira devido à queda de árvores provocada pela tempestade no sul da Polónia. O primeiro acidente ocorreu de manhã quando um ramo pesado de uma árvore caiu em cima de um carro em movimento e provocou a morte de uma mulher de 23 anos. Na Áustria, a segunda-feira de Páscoa ficou também marcada por uma forte tempestade que causou danos significativos no trânsito, principalmente em Salzburgo, na Caríntia e na Estíria. Muitos telhados de casas ficaram destruídos, várias árvores caíram sobre carros e registaram-se falhas de energia em várias partes do país. Na Moldova cruzam-se diferentes etnias. Uma antiga república soviética encravada entre a Ucrânia e a Roménia com 2 territórios autónomos pró-russos, a Transnistria e a Gagaúzia. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, um artista de rua russo decidiu dar novas cores a este velho hotel soviético abandonado na capital Chisinau. Quis representar a fragmentação da sociedade moldava.
This country is pretty divided, and we have a lot of different points of view. Somebody is pro-European, pro-Romanian, somebody is for sovereignty and its own identity, somebody is pro-Russian. This wall and this building, it's like a social dialogue between different groups trying to express themselves and their ideas. No Caldeirão de Culturas da Moldova, a Gagaúzia chama a atenção pela mistura improvável de traços identitários. Os gagaúzes são de etnia e língua túrquicas, pró-Rússia e cristãos ortodoxos. A banda Kolai Seslar é uma das mais famosas da região. Vai atuar este ano no festival Balkan Traffic. Balkan Traffic, c'est aussi bien des grandes stars reconnues internationalement comme Goran Bregovic, même Manu Chao cette année et d'autres, mais c'est aussi une manière de pouvoir éclairer toute cette diversité, que ce soit des minorités. Ici on parle de la Gagaouzie qui est une minorité donc de la Moldavie, et c'est ça aussi l'intérêt du festival, c'est de partir à la découverte d'une région à travers sa culture, ses minorités, sa diversité. O Balkan Traffic é uma combinação entre inovação artística e diplomacia cultural. A 18ª edição do festival acontece de 25 a 27 de abril em Bruxelas.